Boa tarde, continuando nossas exposições, a liturgia de sábado da missa, ela é dividida em dois tempos também. É, a parte da manhã até às 6 horas é a do sábado tradicional e é da chamada vésperas, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, é chamado vésperas e já a liturgia da missa já é a missa de domingo. Então nós começaremos um novo tempo. Em nosso canal, nossa página no Facebook, nós publicamos algumas músicas, por questão pessoal nossa, o interesse pela música é bem é bem mais prazeroso para nós, né? E é um interesse que a nós, historicamente, nos completa em questão estética, né? Nós publicamos obras nesse sentido, de esperança. Nós vimos, é uma semana, é um alerta, né? A Igreja Católica, essa é uma tradição milenar, né? Mais de mil anos de tradição da Igreja Católica, tem essa liturgia, talvez não seja tão milenar assim, mas tem essa meditação do final do ano comum e agora do Advento, a espera do Cristo. Mesmo do Advento, muitas passagens são enfocadas dentro dessa questão também. Advento, isso em português até está numa certa semelhança semântica, né? Advento e advertir também é cheio de advertências à leitura. Quem tradicionalmente acompanha, né, e vê isso. É interessante, as pessoas realmente têm esperança. Nós colocamos músicas alegres no sentido da esperança. Tem uma lá que é Fantasia, de Chico Buarque, né? Pode parecer, para alguns ateus, uma fantasia, né? Mas é uma necessidade histórica do ser humano. Inclusive dos gregos, né? A esperança tem o mito grego, né? Da caixa de Pandora, né? Que uma mulher soltou todos os males, mas ele não soltou ainda a cura seria a esperança. Mais ou menos isso, né? O mito grego. Tem um mito grego de Prometeu, né? Também, aquela pessoa que sofre, mas ela tem esperança de um dia se libertar. E essa esperança faz com que o fígado, né, toda tarde vem o fígado e ele come, vem um pássaro e ele come o fígado, mas no outro dia o fígado se regenera, né? Então, essa regeneração do fígado seria a esperança. E tem a própria esperança grega da fênix, né? Esse pássaro de Prometeu é um pássaro destruidor, mas é um pássaro que traz a revivação da vida, que dá cinzas, ele ressurge e ele reverbera na questão da ressurreição de Cristo, que verá posteriormente à frente, né? Depois da Páscoa. Mas agora nós estamos vendo a esperança da encarnação do Filho de Deus. Essa encarnação é esperança porque em nossa análise que em vista de todas as catástrofes, Deus entende o sofrimento que o Filho dele sofreu, todos os tipos de catástrofe. Ele não teve a questão da doença em si, né? Teve uma doença decorrente
embora a doença seja em decorrência, a doença humana, em decorrência do nosso suplício de ser contingente, mas Cristo em si, ele não morreu por conta da doença, ele foi crucificado e as chagas da crucificação, né, são uma doença também gerada, a doença e a degeneração até a morte. Então, mas aí nós estamos falando que essa questão do Natal é diferente da Páscoa, né? É essa questão de Deus se rebaixar, né? E ceder ao mundo seu Filho para salvar o homem. É uma prova em questão da teologia, né? Que muitas vezes fala assim, mas Deus não sabe o que se passa. Mas ele sabe porque ele entregou seu próprio filho para demonstrar isso. O filho que fez, que inclusive ressuscitou outras pessoas mortas e curou outras pessoas sofredoras, né? Com ele mesmo, ele foi até passar pela morte, né? E depois ressurgir. Nas nossas análises, um dos filósofos que mais as pessoas ateias ou agnósticas se agarram é Kant, né? E a questão desse ser necessário na questão ontológica e que reverbera na questão teológico-filosófica, na crítica da razão pura, quando ele critica a possibilidade do homem de conhecer a Deus, é quando ele coloca que a sequência de causalidade poderia vir do nada. Em nossa obra, Semiologia da Revisão do Humanismo, nós enfocamos isso que depois Bergson, na evolução criadora, na parte final, no resumo, né, que fala no mecanismo cinematográfico, no último capítulo da evolução criadora, ele não vai falar diretamente sobre Kant, mas a análise é a mesma, né? Quanto a essa questão da impossibilidade do conhecimento do nada. Ele fala, vamos ver como se chega ao nada. Podemos fechar. Na ciência tem o nada como vazio, mas sempre se descobre outra coisa. Hoje temos a questão da matéria escura, seria um nada, mas ao mesmo tempo, na física, ele, analisando o inverso, a matéria escura cria alguma coisa, não seria um nada absoluto. Sai alguma coisa desse nada. O buraco negro tem uma luz lá no fundo, né? Então não seria um nada, não seria um vazio em si. Segundo as análises na questão da antimatéria. É até a antimatéria que a antimatéria, segundo essa teoria, é ligada à matéria, ela não desvencilha da matéria. Então não existe um nada absoluto, nem um vazio absoluto, nem na questão da física. E aí Bergson falando nessa questão ontológica, né? Na questão ontológica, ele recupera que não há necessidade de um ser resolver essa contradição. Se houver um nada, não existe contradição. Mas aí a possibilidade de se conhecer esse nada é a mesma questão de Deus, quando coloca o ser necessário em Deus, né? São duas coisas que ficam ali, tipo uma escolha. Porque se voltar, você não consegue. Ele falou, você pode fechar os olhos e ir tentando esquecer de tudo que não está aqui em volta. Fecha os olhos, esquece da estante, do livro, do computador, da mesinha do computador, dos quadros, mas a sua consciência você não tem jeito de escolher, de você esquecer.
Para tal, isso Bergson não fala, mas ele joga esse absurdo, né? Então não existe essa possibilidade do nada absoluto. Para tal, seria preciso você suicidar. Mas você suicidando, você não tem chance de transmitir ao outro essa experiência, né? Mesmo em algumas outras tendências que falam da volta desse ser, não, esse ser volta com as lembranças concretas. Não há nenhuma mensagem em que o ser explica esse nada, teria alguma coisa anterior. Então, um nada absoluto fisicamente não tem condição, nem na questão ontológica não tem condição, embora Kant volte a isso. Então, enquanto nós existirmos, Bergson vai analisar, a partir de várias análises, em questão científica, né, da evolução criadora, é um livro muitas vezes até maçante, por conta de análise minuciosa científica que Bergson faz, né, tem essa questão e ele vai declarar, porque nós somos sujeitos conscientes a partir do momento que renegamos esse nada, porque nós entrarmos nesse nada, nós deixamos de existir. Nós fizemos até uma outra questão, já isso mais filosófica, do Salmo, esquecemos o Salmo, que fala, mesmo me atirando num abismo, nós encontramos lá, existe alguma coisa. Isso que ele fala é sempre, você pode tentar esquecer tudo que existe algo, igual os físicos voltam na questão da causalidade, e quando vê esse nada, ainda tem uma antimatéria que não é um nada, é alguma coisa. Tanto que ela gera uma outra coisa, gera um ser vivo. Então essa questão é uma questão meio difícil. E para a gente escapar desse nada tem de ter esperança, né? Então esse ser anterior, que se demonstra como uma pessoa preocupada, né? Isso é fundamental para a questão religiosa, né? Ele teria que entender isso, né? Mesmo Cristo, segundo os evangelhos, quando morreu, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Isso para passar isso, né? Nesse sentido que Deus muitas vezes não o nosso conhecimento de Deus não explica tudo. Mas Bergson vai falar isso, que nós, Hegel, anterior, vai falar isso, né? Que o ser é o devir. Então, o ser, ele é o anterior e é o que proporciona o devir. Isso Hegel vai falar. Esse devir é o que há de vir, é o advento nosso. E tem essa questão, inclusive, nós estamos aqui, vamos participar da missa hoje, sábado, né? A primeira missa do advento, e a primeira vela do advento é a vela verde, que é dessa esperança que nós estamos transmitindo. E agora, mais do que nunca, como tantas coisas, em nível pessoal, a pandemia, em nível macrocosmo, né, a questão ambiental, que os cientistas, a questão ambiental, a maioria estão prevendo um colapso que pode culminar com a nossa extinção enquanto espécie humana. Aí, se for pensar que como natural o nada, como origem de tudo, nós não precisaríamos ficar preocupados. Estaríamos voltando para o nada original nosso, quando outra espécie irá surgir. E não se justificaria nenhuma medida ambiental,
não se justificaria nenhuma vacina, nenhum protocolo de coisa, não se justificaria. É aguardar, vamos continuar vivendo sem preocupar com vacina, sem preocupar. Quem morrer vai ter que morrer mesmo, quem sobreviver é o mais capacitado e pronto. Mas o sentimento humano, o humanismo, por isso nós falamos na revisão do humanismo também, né? Na nossa obra, nesse sentido, de rever esse humanismo que caminhou com essa perspectiva do nada, do Big Bang, do uma entropia, que é uma coisa comum, necessária para que tudo se desenvolva, né? Uma desordem, não precisa de ser. Então não precisaria de protocolos, de medicina, nem nessa questão ambiental, né? Quem for morrer vai morrer, vai ter uma. E se nossa espécie se extinguir, vai surgir outra espécie com um novo tipo de inteligência. Não precisamos preocupar com isso. Mas a maioria das pessoas no mundo não é assim. E por isso que na questão de Deus, a chamada nova direita tem ganhado muito fundamento, né? Porque os agnósticos e os ateus passaram a ter uma prominência, tudo, né? E passaram a atacar e ridicularizar esse outro lado. Até hoje a igreja ridiculariza essa questão de Deus como uma questão ingênua, uma ilusão besta, que realmente algumas passagens históricas e até atuais na questão muçulmana, na sua visão de Deus, gerou muita catástrofe, mas não é por aí que se tem de fazer a análise. Essa questão de Deus, e o Deus cristão, principalmente, por isso nossa paz, né, criou uma civilização em que a humanidade teve um grande desenvolvimento geral. O outro sinal, essa semana está tendo uma divergência entre dois governos com a questão da imigração entre França e Inglaterra, né? Um barco cheio de imigrantes que ia para a Inglaterra, que naufragou, né? Os imigrantes, né, que estão vindo de outros, e realmente não é questão de ser ateu, não. A França foi o cume desse novo pensamento laicístico da humanidade, né, e da rejeição de Deus, né? Enquanto que a Inglaterra ainda conservou, embora sobre a dominação do protestante, mas é a mesma esperança cristã, né? Os imigrantes que vêm dessas grandes tragédias no terceiro humano, eles procuram a Europa de forte tradição cristã, e mais ainda a Inglaterra, que inclusive a sua monarca, né, a rainha, ela é uma representante religiosa cristã. Ela é o principal chefe da igreja anglicana, que é uma igreja cristã. Então, nos Estados Unidos e na Europa, é onde a tradição do Natal se tornou uma tradição que influenciou o mundo inteiro e mais tradicionais. Inclusive, aqui nós temos questão do Natal, o Natal é o nascimento, tudo, né? Mas nós já vimos isso na Inglaterra e nos Estados Unidos, é chamado Christmas, tanto que é essa questão cristã, né? Christmas quer dizer o dia do nascimento de Cristo, mais ou menos. Mas o Natal na língua inglesa, né? Na Grã-Bretanha é Christmas, Merry Christmas. Então, lá é onde se lembra o Natal, inclusive na denominação da festa, para falar que é o nascimento de Cristo. E as duas nações, e que nós chamamos assim, que as populações do mundo procuram. Nós já vimos isso, inclusive no nosso primeiro livro. Nós vamos ver aqui.
nós fizemos três, né, quem está acompanhando, né, a Anunciação do Wallace e Essencismo foi dentro desse clima. Na sua primeira fala, na primeira chamada Aporia, né, vem falando sobre o Natal. Ele é de 1999, aí fala da passagem do Ano Novo. Fala, há que sempre se ressaltar a disparidade cultural vivida numa data só e o solilóquio cristão, que se justifica quando se nota que todos os povos recorrem aos governos fundados e desenvolvidos com reconhecimento da figura de Jesus Cristo para a resolução dos problemas extranacional territoriais. Não importa se acatando as decisões, mas sempre clamando. Aqui está falando que outros povos, mesmo de outras religiões, principalmente os muçulmanos, né, eles procuram países que se fundaram nessa figura de Jesus Cristo. E aqui no nosso livro nós analisamos, que é o primeiro livro na nossa tríade, né? Depois nós aprofundamos uma outra questão. Essa questão nós vamos ver. Então nós estamos iniciando essa esperança que aqui fala. É uma esperança. Os imigrantes africanos, os imigrantes sírios, os imigrantes, né, do Oriente Médio, eles procuram países, né, de tradição cristã para se refugiar. E são muitos, todo mundo sabe. Né? Então gera até crise quem é responsável por aquilo ou não. A Alemanha, por seu governo democrata cristão, foi um grande país da Europa, da sociedade ocidental cristã, mas sempre foi isso, primeiro que abriu as fronteiras para eles. Né? Os imigrantes também do antigo leste europeu, que foi muito influenciado pela ortodoxia marxista, né, na época da cortina do Império, né, do Império Soviético, né, vários deles agora também estão procurando esses países tradicionalmente cristãos, né, principalmente a Polônia está tendo uma crise lá de imigrantes vindo desses países, né, que foram por um bom período foram influenciados politicamente pela uma visão ortodoxa, né, do marxismo-leninismo. E que o radicalismo se vê no stalinismo, principalmente. A ortodoxia também, e apesar de os avanços do pensamento humanitário do marxismo, que tem que ser reconhecido, né? Mas quando ele cortou, da mesma forma que o cristão Heidegger também quis fazer, né? Cortar com essa tradição cristã, causou essas catástrofes que estamos vendo. Boa tarde.